Então, essa parte aqui do livro vai falar sobre a virada energética da matriz energética da Alemanha. Por que esse nome virada energética, né? A gente já fica assim, virada energética, o que significa isso? E tem um termo em alemão para explicar isso, que é esse aqui, ó, que o livro traz. Eu não sei como é que pronuncia aqui na língua deles, mas enfim. Virada energética quer dizer o seguinte, quer dizer que a Alemanha ela vai mudar o quesito das energias, né? Das fontes de energias, que eles mais utilizam no país. A Alemanha é um país que utiliza mais fontes de energias não renováveis. E aí eles, como uma das perspectivas da Alemanha é tentar reduzir aí ao máximo os gases, né, que eles emitem, emissões de gases, tanto gases que retêm calor quanto gases poluentes para a atmosfera, eles querem reduzir ao máximo esses gases. E aí eles pretendem investir ao máximo também nas fontes de energias renováveis. Então, existe uma perspectiva, né, que até 2050 eles realmente façam uma virada energética. Ou seja, a mudança aí de uma perspectiva nessa questão energética, de uma perspectiva energética. E daí, até 2050, eles pretendem utilizar cerca de 80% na sua matriz energética de fontes renováveis. Até o momento atual, né, as fontes renováveis que eles mais utilizam são três. A solar, a eólica e a biomassa. São essas três aí que eles mais utilizam. Mas até 2050, né, a perspectiva é que a Alemanha ela realmente mude aí o seu contexto de matriz energética. Eu vou mostrar a matriz energética do livro que traz aqui para você, né? Traz para vocês, que é o dado de 2016. Ó. Em 2016, 43%, a maior parte aí da fonte da energia que o país gerava, que o país produzia, provinha do carvão mineral, ou seja, o combustível fóssil. 8% gás natural, 15% energia nuclear, vou falar já dela em relação à Alemanha. Aí, ó, hidrelétrica 4%, solar 7%, biomassa 9% e a eólica 14%. Então, no caso, as três que eles renováveis, no caso que a Alemanha mais utiliza, são essas três aqui, né? A eólica 14%, biomassa 9% e a solar 7%. E o livro traz até um dado sobre a eólica e a solar, né? Aqui em cima, ó. A Alemanha é a segunda maior produtora mundial no quesito de energia solar e ela é a terceira maior produtora de energia eólica do mundo, certo? Ou seja, são indicadores aí muito bons, né? Então, ela já está seguindo realmente o caminho que pretende seguir até 2050, que seria aumentar aí, chegar até 80% da utilização de fontes renováveis de energia. Algumas pessoas têm dúvida em relação à energia da biomassa. Lá na Alemanha, eles utilizam, por exemplo, muito lixo e madeira para gerar energia biomassa. Mas a biomassa, ela é composta, na verdade, é uma fonte de energia renovável que se utiliza ao máximo qualquer matéria orgânica, né? Seja vegetal, seja animal. Então, pode utilizar até excremento animal, tipo cocô animal para gerar energia. Pode ser lixo, pode ser restos de animais mortos, matéria orgânica, resto de comida, pode se gerar energia biomassa. Madeira também serve, enfim, tudo que for de origem orgânica aí, seja vegetal, animal, serve para gerar energia. E tudo isso faz parte da energia biomassa, que é uma fonte renovável. Então, e vem crescendo, né, na Alemanha. 9% da energia do país é composta de biomassa. 14% é eólica e 7% aqui a solar. E apenas 4% energia hidrelétrica. Então, essa questão da virada energética se reflete em relação... reflete mesmo. Se reflete em relação a essas energias renováveis aí. Eles querem aumentar esse percentual para chegar até 80%, até 2050. Aí, em relação ao carvão, em relação à energia nuclear, que eu disse que ia falar ainda, eles pretendem, já estão começando a fazer isso já, desativando as usinas nucleares do país, principalmente depois que houve aquele grande acidente nuclear na usina de Fukushima, no Japão, em 2011, né, que um dos reatores, a área foi invadida por um tsunami, né, ondas gigantes, invadiu lá a usina, aí ocasionou na explosão e na disseminação de radioatividade no ar, na atmosfera, enfim, foi um desastre grande. E aí, com isso, de certa forma, causou aí um alerta para a Alemanha e para vários outros países que utilizam muito essa fonte de energia, que é a energia nuclear. Embora a energia nuclear seja considerada energia limpa, ela não é renovável, não é, porque o urânio vai acabar um dia. Mas ela é uma fonte de energia limpa, tipo, ela não emite gases de efeito estufa, nem gases poluentes. Isso é um fato. Mas ela é uma energia muito perigosa, no quesito de haver um acidente, enfim, e aí contaminar a atmosfera, muitas pessoas podem morrer se estiver em contato direto, ou então adquirir doenças, enfim. Então, é uma energia perigosa. Eles pretendem, né, desde que ocorreu em 2011
esse grande acidente lá no Japão, meio que foi um alerta para eles, e até 2022 a Alemanha pretende, mais uma vez, essa questão da virada energética, né? Eles pretendem fechar, desativar todas as usinas nucleares, embora isso não tenha acontecido ainda. E em relação ao carvão mineral, eles também vêm tentando aí fechar as minas de carvão mineral. Por quê? Embora seja a fonte de energia que eles mais utilizem, né? 43% aí da energia do país, que é gerada na Alemanha, provém do carvão mineral. E é muito utilizado em usinas termoelétricas, que queimam carvão, aquece a caldeira de água, que emite aí um vapor de água quente e é transformado em energia. Mas, enfim, então eles dependem bastante do carvão. E a tendência é que o país eles parem, eles fechem essas minas de carvão, porque como é das energias não renováveis, no caso dos combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural, o carvão mineral ele é o que mais polui o meio ambiente, certo? Ela é a fonte, na verdade, mais poluidora das três não renováveis, ela é a mais poluidora. E daí eles pretendem fechar as minas de carvão mineral e deixarem de utilizar o carvão mineral para se utilizar mais fontes de energias renováveis. Então, o país vem investindo pesadamente nesses setores de energias renováveis, tanto para acabar com essa dependência em relação aos recursos não renováveis, quanto também pensando aí nessas questões ambientais, certo? É tanto que vem falando aqui algumas perspectivas no livro para vocês. Olha, a previsão que eu falei é de até 2050 eles utilizarem 80% da sua matriz energética, né, de energias renováveis. Estão empenhados também em reduzir a emissão de gases de efeito estufa, que são gases que retêm calor, como, por exemplo, o CO2, que é o dióxido de carbono, né? Ele retém calor na atmosfera, então eles também pretendem reduzir ao máximo isso aí, ó, entre 80% e 95% em comparação com os níveis de 90%. Eles também estão empenhados nisso aí, em reduzir, né, quase 100% praticamente da emissão de gases que eles praticam, que eles emitem. Aqui estão as medidas que eu falei já, que eles vêm tomando, né? Como, por exemplo, a questão da desativação das minas de carvão e também o fechamento das usinas nucleares, ok? E aqui vem a utilização das fontes renováveis, né, de energia. Fala a porcentagem que já mostrei para vocês que está aqui nessa matriz energética deles, no esquemazinho. E pronto. Terminei essa parte. Agora vamos falar de França. A França é um país que se destaca bastante dentro da União Europeia e dentro da Europa como um todo, uma das maiores economias da Europa. Se destaca em praticamente 3 setores, né? Assim, destaca, sim, porque eu estou falando que ela é mais desenvolvida nesses 3 setores. Seria o setor de agricultura, a gente vai ver que eles têm uma agricultura muito moderna, muito mecanizada, que adiciona tecnologia. Eles conseguem ter um dos solos mais agricultáveis da Europa, um dos maiores solos agricultáveis da Europa, conseguem produzir para suprir seu mercado interno, então, tipo, produzem tudo que eles necessitam internamente e aí o excedente e ainda conseguem produzir para exportação, principalmente para o abastecimento dos países que fazem parte ali da Europa, da União Europeia, enfim, consegue abastecer o mercado externo também. Então, eles têm uma agricultura altamente moderna, que não emprega, assim, uma porcentagem tão grande da população, porque é mecanizada, muito mecanizada, automatizada. Mas, enfim, é muito produtiva. É isso que eu quero destacar, né? E faz parte aí, é um dos setores econômicos importantes para o PIB do país. Além disso, o país também conta com um setor industrial bastante desenvolvido, eles conseguem produzir todo tipo de produto, basicamente, principalmente aqueles produtos de alta tecnologia. Então, a gente vai ver que algumas indústrias surgiram na França para tentar suplantar outras indústrias. Por exemplo, ele vai destacar a questão da indústria metalúrgica. A indústria metalúrgica na França, que é aquela que produz metais, enfim, ela é uma indústria que surgiu e que subsidia, né, que produz produtos que servem para outras indústrias da própria Alemanha. Então, meio que eles conseguem produzir produtos de vários setores ali da indústria que subsidia uma indústria à outra, né? Que ali uma indústria vai sendo aliada à produtividade da outra. Então, as metalúrgicas, elas são muito utilizadas para produzir produtos, né? Metais, enfim, que vão ser utilizados ali para produzir outros produtos, como na indústria aeroespacial, certo? Ele faz esse destaque aí. Cadê? Eles contam com uma população de em torno de 67,2 milhões de pessoas, né? O dado é de 2018, mas no site do IBGE, salvo engano, também está em 2018 o dado, então não está atualizado não. Mas a gente vai ver que, se eu disse que 3 setores se destacavam, né? Agricultura, indústria, e o outro setor alguém sabe me dizer? Serviço e comércio. Serviço e comércio. E
Sem contar que, tipo, dentro do serviço e comércio tem a questão do turismo, né, que é muito importante para o país, dentro da parte aqui de serviços e comércio. Por quê? O turismo é um dos fortes fatores para o desenvolvimento da economia da França. A França é um dos países que mais recebem, se não o país que mais recebe anualmente turistas no mundo. Aqui o livro traz um dado que mostrou aí que no ano de 2016, foi no ano de 2016, eles receberam mais turistas do que a quantidade de pessoas que habitam o país. Tipo, no ano de 2016, de acordo com a OMT, no caso a Organização Mundial do Turismo, eles receberam 82 milhões de visitantes naquele ano, né, 2016. Enquanto eles são, em média, 67 milhões de pessoas, né? Ou seja, eles conseguem receber uma população até superior à sua, que habita o país. É claro que isso é um dado anual, né? Pessoas que visitam o país naquele ano todo. Mas é um número exorbitante de turistas que o país recebe. E, de certa forma, os turistas, eles consomem muitos produtos, né? Eles nunca... o turista é aquela pessoa que vai conhecer, mas ele também consome os produtos. Então, de certa forma, o turismo é uma atividade econômica muito importante e influente dentro da França. E fora as pessoas pensem assim. Oi. Eu fiquei curioso, sabe, para saber a população francesa hoje em dia, só que não tem. Tem de 2019. E eu vi que deu uma diminuída. Deu diminuída, Deu uma significa, diminuída. de acordo com qual site você viu? Você lembra? No Wikipédia. Não é uma fonte muito confiável, não, mas Eu vi no Eurostat, acho que é assim que fala, mas está em 66,99 milhões de É esse habitantes em mesmo, tá aqui 2019. também. 2019. mas se está diminuindo, significa dizer que o crescimento vegetativo está diminuindo, né, no país? Eu não sei se vocês lembram como é que faz o cálculo do crescimento vegetativo de um país, para saber se a população está crescendo de forma positiva, negativa ou nula. Você pega a natalidade, né? Natalidade ali daquele ano, ou seja, o número de nascimentos, e diminui pelo número de mortes, de óbitos, que é a taxa de mortalidade. Se der um número ali negativo, é porque está crescendo de forma negativa, tipo, tem mais pessoas morrendo do que nascendo. Mas se for um número positivo, tipo 0,24% cresceu no ano a população. Então, positivo quer dizer que nascem mais do que morrem. Mas é claro que, tipo, tem uns números positivos que é uma taxa muito pequena, muito baixa. Então, ao invés da população crescer, ela faz, de certa forma, até diminuir, né? Diminuir não, né? Como é que eu posso dizer? Crescer num ritmo muito, muito lento. Tô com sono. Crescer num ritmo muito lento. Mas é claro que se for negativa, ela vai, a tendência é diminuir. E se a mortalidade estiver elevada, também, né? Isso tem a Vixe, ver pois com... é. Oi? Eu disse, vixe, pois é. Pois é. Isso tem a ver também com a questão da planejamento familiar, com os métodos contraceptivos, com a posição da mulher na sociedade, no mercado de trabalho, nível de escolaridade, se o país é muito urbanizado, tudo isso conta. Eu acho que eu já falei para vocês, né? Geralmente, casais nas zonas urbanas demoram a casar e a ter filhos. Eles tendem a adiar também o prazo para ter filhos, enfim. Existem umas lógicas aí para explicar essa questão. Mas a tendência mesmo é que cresça num ritmo muito lento, porque é um país que já passou por uma transição demográfica. Eles já passaram do cenário de alto crescimento demográfico para um cenário de baixo crescimento demográfico. Então, a tendência é que essa população cresça em ritmos bastante lentos. Em alguns locais, eu não sei se na França acontece, porque eu não pesquisei isso aí não, para trazer para vocês. Mas a gente pode ver isso agora, peraí. Para saber se o crescimento deles é positivo ou negativo. É um dos maiores países da Europa, viu? Em território. Eu vi. É grande. Espera aí, mais sobre o país. Economia não, população. Acho que é aqui que tem natalidade e mortalidade. É sim. Taxa de natalidade. Vixe, Maria. 11,4, ou seja, cada 1.000 pessoas nascem em média 11,4 pessoas. Isso é a natalidade. Aí a mortalidade. 9. A diferença dá quanto? 2, lá era quanto? Aí, bota lá de novo. Natalidade dá 2,4, né? 2,4 a diferença. Mas aí tem que ver também com a questão
as pessoas que migram para o país, né? Que entram no país e que saem do país, para também saber se a população está crescendo ou não. Tem isso também. A taxa de migração ou menos imigração. Quantas pessoas estão saindo, quantas pessoas estão entrando. Aqui está positivo, né? Está crescendo de forma positiva. No Mas, caso aí, os dados é de 2017, né? Não tem dados verdade, atualizados. não tem. Verdade, tem essa também. Também está desatualizado. Então, a gente não tem como ter uma certeza aí. População total, ó, tá vendo? 2019. Ó, Oxe, já deu mais 2019. diminuída ainda. Olha aí, ó, Oxe, 2019. desceu de novo. 65 Diminuiu milhões, mais ainda. 109.731 habitantes. Já é um dado Eita. mais recente, né? Dado mais recente. Cadê? Deixa eu ver se é um país muito urbanizado. Com certeza é. 80,7% das pessoas habitam zona urbana na França. Consequentemente, 19,3% habitam zona rural. E é porque eles têm um desenvolvimento da agrícola muito grande, né? Taxa média aqui, ó. Taxa média anual do crescimento da população. Mas também o último dado é de 2015, né? 15? 2015. O dado aqui. Para em 2015 a setinha. Então, olha, cresceu em média 0,388 só. Ou seja, é um crescimento muito lento. É positivo? É. Tipo assim, tá nascendo mais que morrendo. Isso é verdade. Mas é uma taxa de crescimento muito baixa, muito lenta. 0,3 só praticamente, né? Então, é uma taxa de crescimento muito lenta. Por isso que vocês viram lá que a população meio que até diminuiu. E quem sabe É agora, né? verdade. Se for um país que tem uma expectativa de vida muito elevada, deixa eu olhar aqui, se tem muitos idosos, Pior que no livro tinha uma data, e aí a em expectativa de 2000 vida é muito alta, ficou. 82,5. Oi? Não, tá dizendo que só foi diminuindo. No livro tinha uma quantidade de população. Depois no. 67,2, né? Aham. E Aí lá já estão depois eu 65. olhei. Aí depois eu olhei aqui no site, era 66,99 milhões em 2019. Aí já diminuiu. Já diminuiu, pois é. Significa que o crescimento da população está muito lento. Muito lento. Mas a mortalidade não é alta nesse país, né? Não é um nível de mortalidade alto. Você viu, só estava 9%. Era 9 pessoas a cada grupo de 1.000 pessoas. Ou seja, é uma mortalidade baixa, né? Não é alta, não. Mas a natalidade também é muito baixa. Então, quando você pega a natalidade baixa, a mortalidade baixa, a população cresce num ritmo muito lento. Muito fraquinho. E eu tava tentando relacionar com o presente também, eu ia até dizer. Se a França for um país, que eu não vi também dados sobre isso, né? Não pesquisei. Mas se for um país que tem muitos idosos, vai mudar ainda mais esse cenário da população esse ano, né? Eu não vi falar muito sobre mortes de pessoas na França agora com coronavírus. Eu vi muito falar da Itália, né? Foi um dos países, acho que foi o país da Europa que, Verdade. né, enfrentou assim muitos problemas relacionados à morte de idosos, porque a Itália é um dos países que possui mais idosos no mundo, pelo menos possuía, né, uma quantidade de idosos muito grande. Eu não sei a França, o caso da França, mas tem que ver aí como é que vai ser. Talvez essa população ela esteja até menor hoje em dia. A gente não tem ainda um dado recente sobre ela. Mas sim, estava falando do De turismo. quê, professora? Talvez a população da França esteja até menor, né? Depois desse momento que a gente está vivenciando. Se for Pois uma é. população muito idosa, por exemplo, um percentual muito grande, que geralmente país desenvolvido apresenta população idosa considerável já. Então, assim, eu não sei como é que Olha, tá. eu tava vendo aqui a quantidade de mortos de corona lá na França e diga aí quantos tem? 821.909. Vixe, tudo É isso? baixo? Uhum, Menina, Jesus. E eu acho que não bastante. foi o que mais, não, né? O que mais teve mortes na Europa, não. Foi não, foi nos Estados Unidos. Estados Unidos é o primeiro. Não, mas na Europa. Não sei se foi Portugal, foi Espanha, Itália. Acho que não foi Itália, não, que teve mais mortes até o momento, não. Mas foi um dos que mais sofreu, assim, no quesito de idosos. Mortes de idosos. Depois veja isso aí. Sim, aí eu tava falando do turismo, né? Muita gente pensa que as pessoas que vão para a França visitam só Paris, porque Paris realmente é uma cidade belíssima, tem a Torre Eiffel e tal, que é histórico, que a cidade é muito linda. E ela é voltada realmente para o turismo. Mas nem todo mundo vai para a França para visitar só Paris ou vai com o intuito de ir só em Paris.
a França, no geral, é um país muito, muito rico no quesito de monumentos históricos, de paisagens bonitas, belas, né? O livro destaca algumas praias ao sul do país também. Tem alguns patrimônios históricos, tem alguns locais de lazer que são muito importantes também no país. Então, tipo, a atividade turística ela é muito influente a nível econômico para o país, né? Beatriz, Oi. se for ver direitinho, em muitos países da Europa o turismo tem muita importância, né? Porque a Europa já é conhecida assim como um continente que tem lugares bonitos, que tipo é turístico O berço mesmo. da civilização ocidental, né? Sim, É o berço da turístico. civilização ocidental e tal. Tipo, muitos conflitos. As duas guerras mundiais ocorreram lá, o capitalismo surgiu lá, a Revolução Industrial foi lá. Enfim, foi Pois série de é. vários impérios, a gente já estudou isso, não foi? Série de vários impérios, enfim, É porque assim, o histórico todinho de Paris chama muita atenção dos turistas. Exatamente. Mas não só de Paris, né? Como muita gente visita a Itália, vai para a Alemanha, vai para a Polônia. Salvo engano, é na Polônia que tem um museu, eu sou doida para conhecer, o Museu do Holocausto, né? Que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Enfim, tem muitos locais interessantes para se conhecer dentro da Europa. Interessantes a nível de história mesmo, de conhecimento histórico e geográfico. Professora, Então, o continente é muito visado. Oi. eu me equivoquei. Eu li o total de mortes no mundo, mas na França tem Eu estranhei, eu estudo isso. 30.544 mortes na França. Na França, sim. Então, no mundo já está 800 e poucos mil. Isso. E os Estados bastante. Unidos? Peraí, os Estados Unidos. Calma. Os Estados Unidos são. Vixe Maria, 181.791. É o que O lidera. Brasil tá tentando chegar até lá, sabe? A Eu gente tá, a percebi. gente tá pau a pau, a gente tá disputando isso aí. Bem interessante, né? Né? Pois 117.665. é. O Brasil tá chegando lá, né? Isso que o nosso governo quer, ele não quer isso, né? Ele não quer chegar lá pau a pau, ele não quer ficar em segundo, ele quer chegar a ser primeiro. Ana Professor, Beatriz, Falando isso ridicularizando. Oi. você soube de um furacão que passou lá nos Estados Unidos? Quando foi isso? Ontem? Laura, eu não sei se foi ontem, mas Laura me mostrou esse negócio, acho que foi hoje de tarde. O nome do furacão é Laura, é? O nome do Laura? furacão é Laura. Menina, não tinha visto não. Mas, Eu também não, falou. mas ali é uma área suscetível mesmo a ocorrer. Furacões, tornados. É suscetível mesmo. Furacão Laura. Não vi não, ainda não. Vou olhar. Furacão Laura. Laura Desde ficou ontem só famosa. fala. Ana Beatriz, em Portugal tem pouquíssimas mortes. Só é 1.794 mortes. Então acho que foi a Espanha, acho que foi o país vizinho que teve uma quantidade de mortes bem, bem grande. Ah, Ainda tá olhando isso? Olha aí a Espanha. Olha a Espanha, olha a Itália. vou olhar a Espanha. Eu lembro que a Espanha passou uns perrengues nesse período. Até pouco tempo tava passando uns perrengues. Não, até que não. Na Espanha tem 28.996 Até que mortes. não. Não faz tão Na grande não, França, viu? Não faz tão na grande não. França Isso é tem um número de mais. mortes considerável. Já na Itália é Foram quantos? 35.463 Olha mortes. aí. Foi quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa não. Sim, é parecido, né? O total de mortes. É. Da Espanha para a Itália. É um número muito grande. A gente fala assim, a gente tá meio que naturalizando as mortes, sabia? Eu já percebi isso. A Maria. A gente tá naturalizando as coisas, assim, porque tá acontecendo tanta coisa ruim. A nossa situação aqui no Brasil é tão terrível, é tão catastrófica, que a gente, quando fica sabendo assim, morreu tanta gente, todo mundo já tá assim tão, sabe? Parece que tá anestesiado já de tanto escutar coisa ruim que respira fundo e continua, na esperança que a gente vai conseguir, porque, né? Enfim, a gente Quando a pessoa tem que falar É, disso e não naturalizar, né? É triste. A situação é triste. Sim, pois bem, né? Então falei da questão econômica da França, social, falei um pouquinho das atividades econômicas.
da agricultura. Só não falei disso aqui, que a agricultura deles é muito subsidiada. Pô, faltou só isso aqui. O que é uma agricultura fortemente subsidiada? É aquela que é uma agricultura que é muito financiada pelo governo. Ou seja, o governo ele financia a produtividade. E isso faz com que os produtos se tornem mais baratos. E eles consigam produzir mais e exportar mais. E é tanto que é uma das agriculturas mais modernas dentro da Europa, consegue suprir, como eu falei, o mercado interno e ainda exportar esses produtos para os demais países europeus, principalmente aqueles dentro do bloco. Pronto. Dentro da União Europeia, os países hoje em dia que mais se destacam, né, com a saída do Reino Unido, que saiu definitivamente, oficialmente, o Reino Unido saiu esse ano, dia 31 de janeiro de 2020. Eles saíram mesmo. Agora, o que está acontecendo entre o Reino Unido e a União Europeia são discussões. Discussões de, tipo assim, como é que vai ficar as nossas relações agora que eu saí do bloco? Vai existir algum acordo comercial para continuar essas trocas comerciais entre o Reino Unido e alguns países da União Europeia? Como é que vai ficar essa relação do ponto de vista social? Se tem algum britânico trabalhando em alguma empresa de outro país da União Europeia, ou se tem alguém da União Europeia dentro do Reino Unido, como é que fica essa relação? Como é que fica a relação entre a República da Irlanda, que está dentro da União Europeia, e a Irlanda, que estão dentro de um mesmo território, né, de uma mesma ilha, que é a Ilha da Irlanda? Sendo que a Irlanda do Norte pertence ao Reino Unido e a República da Irlanda é um país independente e faz parte da União Europeia. Como é que vai ficar essa relação entre esses dois territórios, né? Então, tudo isso está sendo discutido ainda. Então, eu vi uma notícia recentemente que dizia que até dezembro desse ano ia sair um acordo aí do Reino Unido com a União Europeia. Mas, de fato, o Reino Unido já saiu do bloco. Saiu esse ano já, no início do ano. Com a saída do Reino Unido da União Europeia, né, o Brexit realmente aconteceu. Dois países, eles meio que figuram como os principais agora, os manda-chuvas. Eles já figuravam, mas tipo, eles têm mais poder de influência, mais poder, tanto política, quanto econômica, quanto militar agora dentro do bloco, né? Eles são tipo os poderosos chefões, que no caso são esses dois aqui que a gente está estudando agora, a Alemanha e a França. Eles passam a ter mais poder, tanto em relação às suas economias, né, quanto também poder de decisão decisões da União Europeia com outros países, ou dentro da União Europeia, eles passam a ter mais poder de influência. Então, são eles dois. Que a França passou a ser a segunda maior economia do bloco. No caso, a segunda maior economia do bloco era o Reino Unido, né? O Reino Unido saiu. A maior economia sempre foi a Alemanha, né? Nesse quesito aí, sempre não, né? Até o momento atual, desse início do século XXI até o momento atual, era a Alemanha, a maior economia. E aí, a segunda maior economia era o Reino Unido. Sendo que o Reino Unido saiu, ficou a França como segunda maior economia do bloco. Aí, eu terminei o tema 2. Eu acho que eu já respondi o SFB, não já? Do tema 1 e 2? Já. Se eu não me engano, foi na aula passada que o pessoal do centro, do centro. Pronto. Então, respondi. Falta só o tema 3 e tema 4, que é o que eu vou começar agora, o tema 3. Desigualdades dentro da União Europeia. Eu não sei se vocês lembram, quando eu estava falando de Europa, logo, na parte geral de Europa, não dentro da União Europeia em si, do bloco. Quando eu estava falando de Europa, eu disse assim, tem uma porção da Europa que ela é mais desenvolvida e tem uma porção da Europa que ela não é tão desenvolvida. E às vezes, quando a gente fala de Europa, todo mundo imagina que a Europa é um continente muito desenvolvido. Daí você se depara com uma imagem como essa. Aí você faz, oxe, isso é aonde? Isso aqui é um país da Europa. Certo? Essa realidade aqui, essa foto foi tirada dentro de um país da Europa. E dentro de um país que faz parte da União Europeia. Então você faz, oxe, e a Europa não é um continente muito rico, não, muito desenvolvido, onde as pessoas têm uma excelente condição de vida. Não, nem toda. Nem toda. E eu tinha até falado, logo quando eu estava falando de Europa, como eu estava dizendo, tem uma porção da Europa que ela não é muito desenvolvida. É a parte leste, oriental, ou é a parte oeste, ocidental, que não é tão desenvolvida? É a parte leste. A parte leste, né? Que não é tão desenvolvida. A parte leste. Parte leste. Isso. No caso aqui nesse mapinha, ó. Aqui, ó. Essa parte leste aqui da Europa, que engloba até a parte da Rússia europeia. Essa parte aqui, que durante muito tempo fez parte da União Soviética, grande parte desses países. Essa parte é a menos desenvolvida. No caso, a Romênia, ó, que essa imagem aqui de cima, é desse paizinho aqui, chamado Romênia. A Romênia fazia parte, né, da ex-União Soviética. E foi um país que teve que passar no final do século XX para o início do século XXI por uma transição para o capitalismo. As condições de vida nesse país não são condições de vida
excelentes, como a gente observa em outros países da Europa. A gente consegue perceber que dentro mesmo de um continente que todo mundo pensa que é um continente desenvolvido, todo desenvolvido, 100% desenvolvido, não acontece isso. Existem desigualdades sim, que a gente precisa falar disso, desmistificar isso agora, nesse momento, né? Porque existem sim desigualdades. Eu vou até falar da questão de risco de pobreza, que também entra dentro da parte de exclusão social, que também ocorre muito dentro da União Europeia e dentro da Europa como um todo. Mas aqui eu estou falando da questão da União Europeia. E dentro desses países que fazem parte da União Europeia, esses são os menos desenvolvidos. Então, vamos lá. Existem desigualdades econômicas e sociais entre as regiões que fazem parte do bloco. Por isso que o tópico vai falar aí dessas desigualdades regionais. De modo geral, o conjunto de países da União Europeia apresentam altos indicadores socioeconômicos, e significa dizer que a gente vai encontrar em alguns países uma elevada expectativa de vida, uma elevada renda per capita, uma distribuição social da renda até não tão concentrada nas mãos de poucas pessoas, em alguns países. A gente vai ter também a presença de um grau de escolaridade elevado em alguns países, uma saúde eficiente, né, uma saúde boa em alguns países que faz com que eles tenham uma expectativa de vida elevada e tudo mais. E economias em desenvolvimento. Mas isso não quer dizer que é algo homogêneo, que a gente vai encontrar em todos os países que fazem parte do bloco, né? Isso não acontece em todos. E aqui o livro vai destacar algumas economias que elas são mais desenvolvidas, outras que têm um nível de desenvolvimento intermediário e outras que têm um nível de desenvolvimento ainda baixo, no ritmo baixo de desenvolvimento, que precisam ainda se reinventar, se modernizar, se reestruturar. Né? No caso aqui, vai falar da questão de que primeiro as áreas mais industrializadas, as áreas de alta dinamicidade econômica, que seriam, de acordo com esse mapa, essa parte aqui, tá vendo, em lilás, esse círculozinho, seriam as áreas mais dinâmicas, que pegaria aí território da Alemanha, da França, daqui tá mostrando o Reino Unido, porque na verdade, né, o livro foi feito há um tempinho, então ele conta ainda com o Reino Unido.